Bom dia, Robson. Bom dia, bom dia. Tá, pode entrar um pouquinho aí. Bom dia, pessoal. Vamos dar mais uns 5 minutinhos aí pro restante entrar. E a gente já começa aí, viu?
Só ainda tem gente entrando aí. Tá só mais um minutinho, dois, então, aí pra gente começar já. Bom, eu vou começar aqui, pessoal. Já o pessoal ainda está entrando aqui, até para não atrasar muito a agenda de vocês aí. Mas vamos lá. Olá a todos aí, muito obrigado aí pela presença de vocês hoje. Tá? Assim, vi que tem algumas pessoas que talvez eu não conheça aí, mas meu nome é Marcelo, sou diretor comercial aqui da Vero. É uma satisfação aí enorme conhecer vocês e ter vocês aqui com a gente nesse webinar, né? A ideia aqui, galera, é a gente trazer para vocês, né, a gente falar sobre alguns temas, tá? E principalmente os temas que estão mais em destaque aí hoje no mercado, né? A segurança já faz um tempo que a gente vem, não só da VERE, mas a gente vem entendendo os cenários, os mercados aí e as dores que as empresas têm, né? Então, a ideia é que a gente falar um pouco de como que esse tema do Forte Analyzer que a gente traz hoje está transformando a forma em como as empresas defendem seus ambientes digitais, né? Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com uma visão muito mais clara sobre isso, e onde a gente consegue chegar com não só na parte de Fortinalyzer ou Fortinet, mas na visão geral aí sobre cibersegurança, tá? Queria até convidar aí o Robson, que hoje é o nosso parceiro aí que vai estar trazendo para a gente aí esses insights aí, tá? O Robson Borges, hoje ele é o System Engineer da Fortinet no Brasil, né? Além disso, é um cara focado aí já em especialista em cybersecurity já há um bom tempo, né? E é um dos parceiros que a gente trabalha junto aqui da Fortinet, tá? Vai mostrar para a gente aí a ideia de a gente fazer alguma coisa que é óbvio, trazer provavelmente alguns slides, algumas coisas, mas ser um pouco mais mão na massa, tá? E entender exatamente na prática como que a gente consegue conectar, né, os nossos ambientes aí, e entender o que que o Fortnite tem, né? A gente sabe que hoje a tendência de IA tá muito forte e ela muda bastante também o formato de como as soluções, as plataformas têm se adaptado e, obviamente, tem melhorado, né, com muito mais inteligência e estratégia dentro das ferramentas. Robson, sem muita delonga aí, chamar os universitários, mas pode tomar a frente aí e trazer para a gente aí o teu conteúdo aí, irmão. Muito obrigado já desde já aí tua presença, viu? Eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui representando a Fortinet. E eu acredito que a gente vai ter um bate-papo bem interessante hoje aqui, então fiquem à vontade. Eu não sei se o pessoal tá permitido aí para enviar as dúvidas, os comentários, mas eu gosto muito de interagir, apesar de ser um webinar, apesar de ser algo aqui mais distante, mas eu gosto muito de interagir, então vou pedir o apoio de vocês aqui para compartilhar a experiência que vocês já têm com o Analyzer, para vocês comentarem um pouquinho, tirar as dúvidas principalmente, porque o meu objetivo aqui no final dessa apresentação é que você entenda a ferramenta poderosa que vocês têm hoje na mão de vocês. Então, vou compartilhar a minha tela e, por favor, interajam aí para a gente tornar esse bate-papo bem interessante. O Marcelo comentou, então eu vou trazer aqui uma visão inicial, mais teórica, até para quem não conhece tanto o Analyzer, e depois a gente vai ali para o mão na massa. E eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados aí com o que a Fortinet está fazendo com essa ferramenta que, como eu falei, alguns de vocês não conhecem ou não utilizam da forma que deveria.
Eu sou Robson Borges, eu sou especialista em cibersegurança aqui na Fortinet, certificado CISP, e agora caminhando aí para um mestrado em Cybersecurity pela Universidade de Londres e buscando aprender cada vez mais, porque comunicar sobre cibersegurança é o que eu gosto de fazer todos os dias. Então, vocês podem não lembrar do mensageiro, mas no final eu espero que vocês lembrem da mensagem e que vocês possam aproveitar aqui esse webinar. E eu sempre começo a apresentação com essa analogia que o polvo, para mim, é um dos animais mais subestimados na natureza, porque se a gente parar para pensar, ele tem ali um cérebro central e tem um cérebro em cada tentáculo. Teoricamente, cada tentáculo tem o seu próprio movimento, a sua própria tomada de decisão, mas tudo responde a um único cérebro e eles trabalham de forma integrada. E aí é um animal extremamente inteligente e pouca gente conhece essa curiosidade. Então, o povo, ele tem a gente vai ver que ele pode se comparar um pouco ao que acontece com o Analyzer. Primeiro, porque o Analyzer é extremamente subestimado por alguns clientes e subutilizado em alguns cenários. E a gente vai ver que você consegue fazer coisas que você nem imagina dentro dessa ferramenta. Então a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa visão. Porque quando a gente fala da visão do SecOps e essa parte de operação de cibersegurança, ela mudou completamente. Eu sei que é um pouco clichê essa parte inicial, mas ela é importante para a gente entender o quão relevante eu ter uma ferramenta que me apoie nesses desafios. E o primeiro ponto é essas ameaças evoluindo, e se a gente olhar de 2 anos para cá, nós tivemos aí 86% dos ataques foram impulsionados, foram aumentados por inteligência artificial. E se do lado de lá o criminoso ele está utilizando a inteligência artificial para atacar o nosso ambiente, por que que eu, como defensor, não deveria também utilizar a inteligência artificial? É como numa guerra em que um está lutando com um tanque de guerra e do outro tá lá um cara com uma metralhadora. É uma briga extremamente injusta. Então a gente precisa entender que os criminosos, eles se movem muito mais rápido do que analistas humanos. E a gente não consegue, de fato, acompanhar se tentar ficar fazendo as coisas manualmente. Quando a gente olha para essa superfície de ataques, foram mais de 25 formas novas por semana para explorar ameaças em nuvem, para explorar ameaças em ambiente de OT, em ambiente, no caso, roubando identidades, fazendo acesso remoto. Então, mais de 25 novas formas por semana é muita coisa. E isso sem falar no inimigo que está dentro de casa, no inimigo interno. Então, se a gente pegar 77% das empresas, elas falaram que enfrentaram um ou mais incidentes de perda de dados envolvendo pessoas de dentro da empresa. E essa perda de dados ela pode ser intencional ou acidental, mas o fato é que nesse período as empresas experimentaram esse tipo de ataque. E aí, quando a gente vem para o mero analista, o cara que está atuando ali no dia a dia, esse cara tem que atuar com um monte de ferramenta. E a empresa quer que ele seja especialista em tudo, ou no máximo de ferramentas possíveis. E a gente sabe que isso é quase impossível. Então, aqui, a partir do momento que eu tenho muitas ferramentas para gerenciar, elas não se conversam, elas não se integram, eu provavelmente não vou fazer o trabalho que deveria. Então, se eu tenho que acessar uma console para colocar um IP, a outra console para fazer um bloqueio, a outra console para criar um usuário, a outra console. E eu tenho que fazer isso em mais de 50 ferramentas, como esse estudo mostra, alguns ambientes ultrapassam 140 ferramentas. É absurdo, não tem como a gente gerenciar tudo isso. Então, faltando profissionais, quantidade de ferramentas, volume de alertas muito maior do que o que a gente espera, não tem como a gente acompanhar sem inteligência artificial.
E se esse ataque permanece escondido, ele permanece oculto, aqui a gente está falando de um tempo médio para detectar e conter esse ataque, remediar esse ataque em 21 dias. Alguns estudos, por exemplo, da IBM, fala que as empresas demoram mais de um ano, principalmente aqui no Brasil, para identificar e conter um ataque. E aí, se você pegar que metade das empresas hoje afirmam que é muito mais difícil fazer cibersegurança agora do que há 2 anos, e que quando a gente pega uma regra da SEC ou SEC, que seria um órgão americano para regulamentar algumas empresas, eles falam que as empresas listadas em bolsa, por exemplo, elas têm que divulgar um incidente que se materializou, um incidente de cibersegurança, em até 4 dias. Se as ferramentas que eu tenho, aquele monte de coisa que eu uso na empresa, e hoje está mais difícil fazer cibersegurança, como é que eu vou identificar e responder em 4 dias? Para alguns isso parece impossível. E quando esse incidente ele se materializa, a gente está falando de um custo médio aí de mais de 9 milhões de dólares. Esse estudo para o Brasil pode ser um pouco diferente, mas o fato é que as empresas demoram e demoram muito para saber que tem um invasor no seu ambiente e mais ainda para conseguir conter e responder àquele ataque. E isso devido justamente a esses desafios que eu comentei. E aí eu falo do analyzer justamente pensando em quais são as necessidades que os times de segurança têm. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas imaginem o analyzer como uma ferramenta que vai te ajudar em uma jornada até você atingir uma maturidade muito maior. Então, se é uma empresa pequena ou uma empresa com um time de segurança reduzido, porque tem a diferença, né? Uma coisa é uma empresa ser pequena e ter um cara para ou dois caras para fazer a TI, infra, segurança, enfim. Outra coisa é ser uma empresa grande, mas ter pouca gente para tomar conta daquilo. Às vezes, uma equipe com 10 pessoas para algumas empresas pode parecer gigantesca. Só que aí, se eu falo que são 10 pessoas para tomar conta de 5.000, 10.000 funcionários, a gente vê que isso é muito pouco. Então, aqui eu estou falando que o Analyzer, ele é a ferramenta que consegue acompanhar o cliente desde quando ele é pequeno até quando ele tem uma maturidade de segurança muito grande. E falando em perfis de empresa, um outro perfil que a gente tem visto muito mais recentemente, são empresas que faturam milhões e que têm uma estrutura 100% na nuvem, com uma equipe extremamente enxuta. E aí você está falando de uma empresa que fatura milhões, que tem um ambiente 100% nuvem, que não tem ali um data center, toda aquela estrutura para cuidar, e que ainda assim precisa de segurança, que precisa de uma maturidade grande. Então aqui o Forte Analyzer, ele vai conseguir acompanhar desde quando eu começo o meu SOC, por exemplo, o meu ambiente de monitoramento, até quando eu tiver uma maturidade muito maior para que isso seja completamente gerenciado por uma empresa. Então a gente está falando aí, vamos chamar esse primeiro passo de turnkey, vai ser o primeiro passo do SOC, depois eu vou ter um SOC mais avançado até que ele de fato seja um SOC gerenciado. E a gente vai entender como que o Analyzer consegue fazer isso. Primeiro ponto é a gente entender o que que o Analyzer faz. Porque para algumas pessoas, ele, assim como o povo, para algumas pessoas é só um prato de comida ali. Mas aqui para o Analyzer, ele é principalmente o nosso data lake. Aí algumas pessoas hoje usam o Analyzer só como repositório de log. Ah, integra os FortiGates aí, o EMS, as ferramentas da Fortinet, integra e deixa aí. Mas na verdade, quando você para pensar, o Analyzer ele se tornou o data lake da Fortinet, então você junta esses logs dentro da ferramenta e a gente vai ver que tem algumas ferramentas ali que são chave para você colocar dentro do Analyzer.
a gente vai ver que o Analyzer ele tem Threat Intel nativo. Talvez você não sabia disso, mas o Analyzer ele tem um Threat Intel nativo. Você sabia que dá para tomar ações do Analyzer para responder a ataques como se fosse um SOAR? Como se ele tivesse funções de um SOAR, de mandar bloquear um IP, de mandar bloquear uma URL. Você sabia que dá para fazer parser de ferramentas externas dentro do Analyzer? Você sabia que dá para integrar ferramentas externas dentro do Analyzer e não é só Fortinet? Pois é, então são alguns dos itens que a gente vai comentar aqui na apresentação. E claro, um ponto importante, eu comentei ali da diferença de você combater um tanque de guerra com uma metralhadora, que é uma luta injusta. Então, dentro do Analyzer, você tem aí uma assistente de inteligência artificial, um assistente de inteligência artificial, para que você, através de um chatbot, possa interagir muito mais rápido. Eu lembro que quando eu precisava fazer uma investigação de um ataque, eu tinha que abrir a ferramenta, aí eu pegava o IP, ia lá no vírus total ou no Varus Total, pesquisava a reputação, via se aquele IP, se aquele arquivo era malicioso, se fazia parte de alguma família de malware. Se fizesse parte da família de malware, eu tinha que pesquisar separado qual era aquela família, qual era o impacto que ela tinha dentro da minha empresa. E aí eu tinha que fazer isso tudo na mão. Pegava às vezes um CVE. E aí eu tinha que pesquisar o que era aquela vulnerabilidade, entender se o meu ambiente estava vulnerável ou não. Então veja quanta coisa isso para um único alerta. Agora imagina você ser inundado com um monte de alerta e você ter que fazer isso para cada um deles. Então aqui um ponto importante é que essa inteligência artificial embarcada, ela vai me ajudar a investigar, a entender o que aconteceu, simplesmente perguntando e conversando com esse assistente. Ele vai ser ali uma espécie de estagiário para mim. Eu vou lá, pergunto as informações, vou pegando ali e no final de tudo isso eu posso montar um relatório e enviar para o meu e-mail só usando essa inteligência artificial. Então, o Analyzer, ele não é só um repositório de log, ele não é só aquela ferramenta que você integra o FortiGate e joga tudo ali dentro. Ele, na verdade, tem muitas outras funções que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, olhando para esse Analyzer, veja que, por exemplo, eu posso ter aqui relatórios de ameaças da Fortinet, que a gente chama aí desses Outbreaks Reports. Então, aconteceu um ataque no mundo, eu vou ter ali um Outbreak Report, que ele vai trazer, inclusive, os indicadores de comprometimento, e eu posso integrar isso aqui no meu Analyzer. Qual é a importância disso? A partir do momento que eu integro os IOCs, que eu integro esse Outbreak Report, quando acontecer um ataque usando um desses indicadores, o Analyzer ele vai me dizer se foi detectado no FortiGate A, B ou C, se foi detectado no cliente no agente do FortiClient, se foi detectado em outra ferramenta. Então ele vai conseguir extrair inteligência de ameaças baseado naquilo que eu estou trazendo de insumo para eles. E isso aqui é automático. A gente vai falar sobre o TIP mais para frente, mas é uma ferramenta, uma plataforma dedicada de Threat Intel, onde eu posso também integrar no FortiAnalyzer para dar essa visibilidade. E claro, eu também posso trazer coisas de terceiros, caso eu já tenha isso no meu ambiente. Então aqui o Analyzer, ele se torna o meu repositório para dar visibilidade de inteligência de ameaças. Isso é fantástico porque eu não preciso ficar correlacionando as informações na mão. Eu posso fazer com que ele me diga se aquele ataque que aconteceu em outro país, que aconteceu em outra empresa, está acontecendo na minha empresa e em qual lugar. Isso de forma muito rápida. A partir do momento que eu integro o Analyzer, porque tem gente que ainda acha que o Analyzer é só para o FortiGate. Gente, o Analyzer, ele é o repositório central para Fortinet, mas para outras ferramentas também. Eu vou mostrar para vocês que tem parsers que a gente consegue usar, que são nativos da ferramenta, que a gente consegue usar aqui dentro. E aí você pode ter
o próprio FortiGate, SASE, o FortiClient, FortiWeb, FortiMail e outras ferramentas mais. Você pode ainda integrar para ter alertas de alta fidelidade com o KNAP ou SYNAP, a parte do NDR, o EDR também, e você pode fazer tudo isso integrado aqui no FortiAnalyzer. E aí a parte de terceiros, que eu vou mostrar para vocês também como é que faz a integração. A partir do momento que eu integro tudo isso, ele serve para os dois times, tanto para o time de NOC, que está acompanhando a rede, que está verificando o que está acontecendo, quanto para o time de SOC, que vai identificar as ameaças que estão na minha rede. Então veja que esse é um modelo que atende aos dois times, ao NOC e ao SOC, e que eu consigo operacionalizar a minha rede, o meu SOC, a partir do FortiAnalyzer. Avançando um pouco mais, aqui são algumas das funções que eu comentei. Então, ele não é só esse data lake unificado, ele faz toda a parte de log, de relatório, e isso é interessante porque muita gente, mas muita mesmo, ainda não usa a parte de relatoria do Analyzer. E aí, às vezes, vem para a Fortinet, vai para o parceiro e fala assim: ah, como é que eu extraio a visibilidade das principais ameaças que aconteceram no meu ambiente no último mês? Eu quero receber isso por e-mail. E tá lá, tá no Analyzer, e você pode simplesmente programar, configurar, customizar aquele relatório para que você receba essas informações. A gente vai ver na prática também como que o Analyzer se torna o XDR, o serviço de XDR da Fortinet. E a gente vai ver também essas funções de CIEM e de SOA que pouca gente conhece, e a partir de agora vocês vão passar a entender como que o Analyzer ele pode ajudar vocês. E aí, como eu falei, ele sai de uma maturidade baixa de clientes ou de empresas com a maturidade baixa e vai evoluindo até chegar em um CIEM, em um SOA dedicado da Fortinet para fazer o seu ambiente. Então você consegue evoluir a sua ferramenta de acordo com a maturidade. Não é aquela coisa que eu começo com uma ferramenta, aí minha maturidade evoluiu, eu jogo ela fora e agora eu compro outra ferramenta. Não. Dentro dessa jornada que a Fortinet constrói junto com o cliente, você começa com a ferramenta, com o Analyzer, e vai subindo de maturidade até de fato você ter um CIEM, um SOA dedicado, e a gente consegue ajudar nessa jornada inteira. Algumas coisas novas que vocês vão ver aí, toda a parte de Threat Intel baseado no FortiChip, que é um serviço da Fortinet para Threat Intel. Vocês vão ver também algumas detecções baseadas em ZTNA. Então, o ZTNA, lembrando que ele é um recurso nativo do FortiOS. Então, se você tem um FortiGate, você tem automaticamente o ZTNA. Só que para você fazer isso, para você entender a postura, o comportamento do usuário na máquina, você precisa também ter o FortiClient. Então, se eu quiser fazer um ZTNA completo, eu já tenho o FortiGate, então eu já tenho o ZTNA, mas para eu ler o comportamento e as tags da máquina do usuário, eu preciso ter o FortiClient. E aí, quando você integra isso no FortiAnalyzer, você passa a ter alertas geográficos de onde esse usuário está acessando, você pode passar a identificar anomalias. Esse é o horário que ele geralmente acessa, esses são os sites, esse comportamento tá igual ou mudou alguma coisa. Então você passa a verificar viagens impossíveis, login, tentativa de login por força bruta, e aí você passa a reunir essas informações no Analyzer. E aqui um ponto importante também na versão nova do Analyzer é que você tem um Explorer de eventos onde você consegue, ao invés de ter que olhar tudo, todos os alertas, a ferramenta ela começa a fazer um filtro para te dizer o que é mais importante. E falar assim, olha, ao invés desses 10.000 eventos aqui, olha para esses 30 alertas. Esses 30 alertas é o que você tem que tomar algum tipo de ação. E aí você passa a filtrar esse ruído e ter uma visibilidade muito mais dedicada.
E aí a gente vai ver isso aqui na prática, como que esse analyzer vai dar essa visibilidade. E aí eu comentei sobre esse Threat Intel, esse serviço, e aqui é um exemplo de um relatório de Outbreak, que seria esse Outbreak Alert. Ele vem de um outro fabricante, a Fortinet tem os próprios relatórios, mas isso aqui é para mostrar que nós podemos importar o relatório de um outro fabricante e dentro desse serviço do chip, você tem aí toda a parte de IOCs que vem do FortiGuard, ou seja, a pesquisa própria da Fortinet, os Outbreak Detections, que a gente faz a pesquisa ao redor do mundo, inclusive trazendo relatórios de outros fabricantes, e também o FortiChip fornecendo Threat Intel e toda a parte de visibilidade de ataques por segmento, ataque por setor, por tamanho de empresa e assim por diante. Então, o chip, ele é um serviço à parte para que você possa agregar no Analyzer e ter essa visibilidade. E o interessante é que, como eu falei, muitos clientes acham que o Forte Analyzer é só Fortinet, quando na verdade você pode pegar, aqui são exemplos de ferramentas, eu posso trazer logs de outros fabricantes, aqui vocês podem ver alguns exemplos, e parsear, e já tem inclusive passas prontos, regras prontas para você identificar isso aqui. E aí jogar para dentro do Analyzer. E a partir disso você ter os alertas de detecção dessas ameaças. Você não precisa criar, desde que sejam aqui esses fabricantes, você não precisa criar nada. Mas se você precisar criar alguma coisa, a ferramenta também permite. Inclusive, você pode abrir chamado, você pode integrar com ferramentas aí de ITSM para que quando surgir um alerta, você mande esse alerta para abrir um chamado e assim por diante. Então veja que o Analyzer, ele não é só para Fortinet e ele não só uma ferramenta de agregar logs. A gente está falando de correlacionamento, inclusive, com outros fabricantes. Avançando um pouquinho mais, é importante que, caso você não tenha como fazer essa integração, você pode vir aqui no site da própria Fortinet e verificar quais são os conectores prontos que nós já temos. Aqui são exemplos, né, do Azure Sentinel, o Trend Micro Apex Central também, que você pode fazer essa integração. Então, aqui são exemplos que já vêm prontos para você só integrar. E aí, quando a gente avança um pouco mais, hoje eu vou tentar fazer essa demonstração com o Forte AI, que é o assistente de inteligência artificial, e eu comentei, ora, eu não preciso ficar investigando, abrindo um monte de aba para saber se aquele cara é malicioso, se ele é responsável por algum ataque. A gente não precisa fazer essa verificação separada. Eu posso, aqui através desse assistente, simplesmente perguntar para ele, olha, faça um resumo desse alerta. Ele vai lá e gera para mim uma visibilidade. Aí o segundo ponto, quais são as máquinas infectadas no meu ambiente? Ele vai lá e gera a informação para mim. Eu posso inclusive disparar ações e aí eu posso falar para ele, olha, isola essa máquina que está comprometida. E aí, claro, para a tomada de ações, você precisa ter ferramentas integradas. Então, para eu isolar uma máquina, eu preciso ter o FortiClient ou usar o FortiGate com o FortiSwitch para bloquear aquele IP e a máquina parar de comunicar na rede. O interessante é que esse assistente eu posso fazer a interação digitando ou falando. Então eu posso inclusive aqui me comunicar aqui no canto, eu posso falar com ele e pedir essas informações. E no final de tudo isso, eu posso pedir, olha, me manda essas informações, monta um relatório e me manda por e-mail. Ele automaticamente vai empacotar aquilo e enviar essas informações por e-mail. Então, o assistente de IA, ele é um add-on que você aplica no seu Analyzer
Então, hoje, se você tem o Forte Analyzer, a partir da versão 7.4, você tem o Forte AI Assistant e você consegue pedir essa ativação, você pode habilitar isso através de um add-on. Então, não é um recurso que você instala, é um recurso que você habilita dentro da ferramenta. Então, o Forte AI, ele é o nosso assistente de inteligência artificial dentro da ferramenta. Uma coisa bem interessante que o Analyzer faz e que talvez poucos clientes conheçam é o que a gente chama de Security Rating, ou verificação de maturidade desse ambiente. E aí você pergunta em que nível de maturidade de segurança o meu ambiente está hoje. Aí você pode chegar dentro do Analyzer e tem uma parte aqui em Fabric Devices que você pode ter visibilidade desses milestones ou desses marcos de maturidade da sua empresa. Então ele consegue avaliar item a item. Então veja aqui que, por exemplo, baseado nas configurações que você fez no seu equipamento, ele está dizendo aqui que você completou mais de 30 mil itens desse quantitativo. Quando a gente vai para o segundo nível, onde a gente já consegue fazer ali isolamento de dispositivos, ter uma visibilidade do que está na rede, ele está dizendo aqui que a sua empresa ela tem 48 dos 55 itens que a gente verifica. E isso é interessante porque a gente consegue fazer essa verificação baseado em baselines da própria Fortinet e também em padrões da indústria. E aí, para você saber como que você faz para elevar o seu nível de maturidade, aqui do lado direito, você tem quais são as ações que a sua empresa deve tomar para poder aumentar aquela maturidade. Então, isso aqui é fantástico, porque, primeiro, você sabe onde você está em termos de nível de maturidade. O segundo, você sabe o que você precisa fazer para poder elevar o seu nível de maturidade. E isso usando tanto baselines do fabricante, da Fortinet, quanto baselines de padrões aí da indústria. Então isso aqui é muito interessante e o seu analyzer pode dizer qual é o nível de maturidade que você está. E aí, se você está naquele cenário de uma empresa que não tem um SOC dedicado, você tem alguns caminhos. Um caminho possível é contratar o serviço, por exemplo, do parceiro. Então, a Veri pode atuar com vocês nessa parte do SOC, ou você tem aí também o FortiGuard SOC as a Service, que seria o SOC da própria Fortinet, olhando como um serviço, olhando para o seu ambiente. Então aí 24/7, enfim, são formas que a gente atua e aí você pode optar. Então, por exemplo, eu quero que seja no Brasil, eu quero ter essa interação. Então, provavelmente, aí o apoio com a Ver vai ser mais factível. Mas se você não se importa onde está a equipe, você pode ter isso também com a Fortinet. Só lembrando que esse SOC as a Service é um serviço global. Quando a gente fala do TAC, que também é global, a gente tem o nosso escritório. O TAC é o serviço de suporte da Fortinet. A gente tem o nosso escritório em Uberlândia, então você tem o suporte em português, tá? Então são coisas diferentes aí para a gente poder separar. Então, quando a gente fala do Analyzer, eu comentei que você consegue fazer essa evolução de maturidade, desde um ambiente pequeno, de um ambiente com poucas pessoas, até de um ambiente extremamente maduro. E a Fortinet consegue ajudar vocês nesse cenário. E aí, uma vez que você consegue de fato utilizar o Analyzer da maneira mais adequada, você vai ter uma ferramenta que é plug and play com outros fabricantes, com a própria Fortinet. Você vai ter uma visibilidade de SOC sem ter a complexidade de um SOC. Ah, mas como assim? Porque a gente está falando de uma ferramenta que você já usa, que os seus firewalls, o seu anti-malware já está integrado, e você não vai ter aquela complexidade de ficar criando regras, casos de uso. Você começa simples e depois vai aumentando a sua maturidade. E esse é um ponto importante. Quando a gente fala de um SOC,
muitas vezes demora para você operacionalizar. E o custo de aprendizagem disso pode ser muito alto. Então, se você contrata um SOC para 3 anos e demora 6 meses para implantar, você perdeu 6 meses praticamente do seu investimento. Agora, utilizando o Analyzer, eu habilitando essa funcionalidade, eu consigo rapidamente prover valor. E em menos de um mês eu já tenho visibilidade do que está acontecendo no meu ambiente. Então, o custo de aprender a ter um SOC, ele cai de 6 meses, por exemplo, para apenas menos de um mês. Então, aí você consegue ir crescendo a maturidade de acordo com a sua necessidade. E aí, antes eu comentei que as empresas demoravam 21 dias, isso quando detectava o ataque e demora horas para poder conter, investigar e remediar. Quando a gente implementa a plataforma de SOC da Fortinet, a gente está falando aí de uma detecção cair para menos de uma hora. Então, aquela coisa do analista ficar inundado de logs, aqui a gente consegue ser mais assertivo e você ter uma visibilidade muito grande do que está acontecendo no seu ambiente. Então, o Analyzer, ele não é só um repositório de log, ele pode fazer muito, mas muito mais. E agora a gente vai ver isso na prática. E aí, se vocês tiverem dúvida, por favor, vão colocando aqui no chat para a gente poder ir esclarecendo essas dúvidas. Então, deixa eu abrir aqui o nosso Analyzer. A gente já tem a tela compartilhada aqui. Bom, aí só para esclarecer, e esse é um outro ponto também, né, que alguns clientes acabam usando versões mais antigas. Essa versão que eu estou mostrando para vocês aqui, eu estou na versão 7.6.5. Eu vou deixar aqui uma versão 7.6.6 também para a gente acompanhar se tiver alguma intercorrência. Vou deixar aqui as nossas duas versões. E a primeira coisa que eu queria mostrar aqui sobre o Analyzer, então aqui eu comentei da versão 7.6.5, aqui a gente está na versão 7.6.6, mas só um detalhe de versões, porque talvez você tenha aí a versão 7.2 e fala assim, pô, mas não tem isso daí que você está mostrando. Aqui, lembrando que algumas coisas dependem de habilitar com licenciamento, que é o caso do Forte AI. Então, aqui, essa parte do assistente de inteligência artificial, você precisa habilitar através de um licenciamento. E também algumas funções que eu vou mostrar aqui de resposta a incidente também da, depende do licenciamento à parte. Uma coisa que eu gosto muito aqui nesse Analyze, eu não vou mostrar o trivial, aí talvez alguns de vocês já conheçam, mas é o que é que tem de funcionalidades novas. E aí o Analyzer, ele funciona como esse XDR. Lembrando que o conceito do XDR ele é detecção e resposta em múltiplas camadas. E aqui uma diferença grande da Fortinet para outros players é a quantidade de sensores que a Fortinet tem. Se você pega um outro player de XDR, ele vai ter ali no máximo o endpoint, a rede e o e-mail. São três, isso quando tem muito. E aí você vai ter esses três aí, endpoint, rede e e-mail. Quando a gente vem para a Fortinet, primeiro que você consegue ter isso no Firewall, que é a principal fonte de informações da sua rede quando o usuário está dentro de casa. Você tem o EMS, que independente de onde o usuário estiver, ele vai continuar capturando informações. Toda a parte de FortiWeb, ou seja, você tem a inteligência de aplicações trazidas aqui para o seu XDA. Toda a parte de EDA, Synap, NDA, DLP,
e assim por diante. Então, aqui, em quantidade de sensores, nenhum outro fabricante bate a Fortinet aqui nessa parte de XDR. Então, veja, eu estou consumindo informações, inclusive aqui de outras fontes. Ele coloca aqui como outras origens, eu vou mostrar mais para frente. Mas veja, eu estou consumindo múltiplas informações, gerando aqui, quase 9.000 alertas. Mas olha que interessante, desses quase 9.000 alertas, eu como analista, tenho que me preocupar com esses caras aqui. Eu estou falando aí de 10 eventos. E aí, se você vier, você consegue enxergar aqui que são 10 incidentes abertos, sendo 3 deles como crítico. Então, aqui eu não preciso ficar me preocupando em fazer um monte de filtro e tal. E eu tenho essa informação muito rápida aqui na minha console. E aí, se a gente pegar o que é crítico, ele está dizendo aqui para mim quais são as origens, de onde vieram esses alertas e qual foi que eu devo me preocupar. Então você tem aqui também um mapa de calor nesse período do que aconteceu. Então, esses são exemplos que o XDA ele pode trazer para você. Se você quiser ter essa visibilidade do SOC, então dashboard que você pode customizar, inclusive, então ele está mostrando aqui para mim nesse período, aí eu vou colocar aqui uma semana, quais foram os incidentes com alta severidade, e aí eu posso investigar esses incidentes, e ele mostra aqui para mim, lembrando que esses alertas, eles são customizáveis, eu vou mostrar para vocês já já. Ele gera um incidente e nesse incidente, eu como analista, eu posso tratar tudo o que está acontecendo. Então, olha a quantidade de informações que ele traz para mim. Então, ele já gerou aqui um número de incidente que eu posso, integrado a uma ferramenta de ITSM, abrir um chamado colocando essas informações. Eu digo qual foi a máquina que foi verificada. Eu posso, inclusive, atribuir isso a um usuário. Então, se eu tenho aqui múltiplos usuários no meu ambiente e eu quero que o meu analista investigue, eu posso pegar esse incidente aqui e dizer que ele está em análise e atribuir a um usuário determinado. E aí, inclusive, eu posso mudar a severidade caso eu entenda que não é da forma que a ferramenta categorizou. E aí você pode fazer essa atribuição. Aqui todo o timeline do que aconteceu nesse incidente. Então você pode verificar o que aconteceu aqui no timeline também na tabela de eventos. E no caso de uma auditoria, observe quão completo é isso aqui. No caso de uma auditoria, eu posso saber exatamente tudo o que aconteceu, quando o incidente começou, quando que aquele alerta foi criado, quando que eu passei a agregar coisas, porque o incidente ele aconteceu uma vez, mas outras coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Então ele está dizendo para mim, olha, o primeiro incidente que eu criei foi esse aqui, mas depois aconteceu um evento, eu agreguei a esse incidente, aconteceu outro, e aí à medida que você for alterando esse incidente, exemplo, eu posso gerar aqui anotações, eu posso incluir aqui anotações. Estou verificando o caso. Isso aqui vai virar um alerta, ele vai adicionar aqui, essa é uma console de demo, não tenho permissão, mas aí ele vai adicionar essa informação aqui e vai criar um histórico. Então, no caso de uma investigação, você vai ter aqui o histórico do que aconteceu, quem foi o analista responsável, como que ele atuou em cima daquele incidente, quais comentários que ele colocou e assim por diante. E no caso de eu ter programado um playbook, que eu vou falar mais para frente, ele vai mostrar aqui se executou algum playbook. No caso, se esse incidente tivesse indicadores de comprometimento, ele mostraria aqui para mim quais foram os indicadores, os processos, os programas, as vulnerabilidades associadas. Então, isso aqui é um único incidente. Olha o nível de riqueza de detalhes que a ferramenta consegue trazer para a gente. E aí, voltando aqui para o nosso dashboard do SOC, eu estava falando aqui desses alertas mais destacados. Então, eu tenho aqui alertas de alta severidade, eu tenho usuários infectados,
aqui os conectores que eu já tenho no meu ambiente. E aí eu comentei, né, dos conectores do FortiOS, FortiGuard, FortiClient, FortiMail, mas eu também tenho conectores com terceiros. E esse é um exemplo aqui, eu conectei com o AD, eu conectei com o VirusTotal, e aí eu posso aqui também conectar com o Slack e outros conectores, e a gente vai ver isso em mais detalhes já já. Então ali os conectores está feito no ambiente, e aí você tem aqui o mapa de eventos. Então você vê aqui os eventos e as principais máquinas que tiveram detecções. E aí você pode ver tudo isso aqui nessa animação. As categorias dos eventos, aqui um exemplo de conteúdo malicioso, e aí ele está me dizendo aqui que teve uma detecção de DLP nesse incidente. E aí, se a gente vier aqui um pouco mais para baixo, a gente está dizendo aqui que teve um incidente voltado aí para DLPO, tentativa de vazamento de dados. E aí depois eu posso mostrar um pouco mais para vocês. E voltando aqui para o nosso dashboard, você tem aqui os top incidentes, o que aconteceu nesse período. Então você tem aqui as informações, os conectores e aqui outra forma de visualizar os eventos. Na parte de vulnerabilidade, uma dúvida que muitos clientes têm é: o Analyzer consegue me dar um relatório de vulnerabilidades? Aqui a resposta é: depende. Se eu tenho um FortiClient instalado nas máquinas, aí sim eu consigo fazer um escaneamento das vulnerabilidades e trazer essa informação para dentro do Analyzer. E isso, inclusive, pode ser usado como filtro do ZTNA, ele pode ser usado como filtro de outras ferramentas aqui. Então veja que você consegue trazer as informações de vulnerabilidade do seu ambiente, desde que você tenha o FortiGate e você tenha também o FortiClient instalado nas máquinas para ele poder mostrar essas informações. Bom, demorando um pouco mais de carregar. Deixa eu ver se eu tenho essa informação mais rápida aqui. O console de backup, ele trouxe aqui. Bom, três endpoints, as vulnerabilidades não são relevantes, e aí a gente não precisa se preocupar. Bom, e aí eu estava comentando sobre a parte de parsers e de regras. E aí o primeiro ponto é que quando você tira o analyzer da caixa, ele já vem com handlers, ele já vem com regras prontas para você utilizar. E aí são regras de AWS, regras de Aruba, de Cisco, de outras ferramentas que você já possui aqui. Então isso aqui está pronto. Eu não preciso, não é só Fortinet. Se eu tiver um Linux conectado aqui, se eu tiver uma outra ferramenta, isso aqui já vem pronto de fábrica, você tirou da caixa, tá aí essa regra, essas regras para você utilizar. Então, falha de login, Linux, Exchange e assim por diante. Então, isso aqui tá pronto. Mas e se tiver alguma coisa que não, que eu quero criar, eu quero fazer na mão? Não tem problema, você tem aqui a possibilidade de criar novas regras usando as fontes que você definiu. E aí aqui você tem toda a parte para você criar uma regra, você pode utilizar os seletores de dados, e aí também isso permite que você crie então um processo novo do Windows, uma aplicação com nível de risco mais alto. Tudo isso aqui está pronto e aí você pode simplesmente adicionar. E aí os perfis de notificação você pode definir como que esse incidente ou esse alerta vai ser notificado. Você pode enviar por e-mail, você pode fazer uma trap SNMP, você pode fazer isso também de forma separada, ou então fazer isso através de um ITSM integrado aqui, por exemplo, Slack ou outros ITSMs que você queira, ou ferramentas de comunicação, na verdade, né? E aí, um outro ponto que você pode conectar, aí aqui um exemplo
do FortiDLP como um connector dentro do ambiente, e aí você tem aqui o KNAP e outras fontes também que você pode fazer essa conexão. E aí você pode fazer parcers de ferramenta. Veja que aqui você tem boa parte da própria Fortinet, mas você tem parcers também de fabricantes terceiros. E aí você tem aqui, por exemplo, Linux, Microsoft e no caso aqui dos log parsers, olha a quantidade de fabricantes terceiros que você pode integrar. Exemplo aqui, eu uso o CrowdStrike Falcon. Você tem aqui um parser pronto para isso. Eu uso o Nessus para a parte de vulnerabilidade. Você pode também pegar e conectar o Nessus dentro do Analyzer. Então veja que aí você tem outras ferramentas. Então esse é o primeiro mito que eu gostaria que quem está aqui nesse webinar quebrasse. Coloquem na cabeça de vocês que o Analyzer, ele também serve para ferramentas de terceiros. Não é só Fortinet. O outro ponto eu comentei para vocês sobre a automação, que o CIEM, o Analyzer, ele poderia ser um precursor de um CIEM, de um SOA, para que quando você tiver uma maturidade um pouco maior, você conseguir implementar essas ferramentas. E aí você pode começar, porque veja, aqui no Event Handler é mais ou menos o que você tem de regras no CIEM. Então aqui você pode criar casos de uso, você pode criar regras para identificar ameaças no seu ambiente. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que a partir desses handlers ele vai gerar incidentes e aí você pode visualizar, você pode tomar ações nesses incidentes, inclusive com as fases do ataque, com as fases do incidente. É um incidente novo, ele está sob análise, ele já teve uma resposta, está sob revisão, ele foi fechado como remediado ou ele foi fechado como falso positivo. Então você pode usar o Analyzer como, de novo, o precursor desse CIEM. E um ponto importante que eu acabei passando aqui é que, baseado nos alertas que o Analyzer está pegando, ele pode dizer para você quais são, aqui baseado no MITRE, quais são as fases, quais são as técnicas e táticas que estão sendo utilizadas, que estão sendo cobertas no seu ambiente. E você pode fazer isso tanto para TI quanto para OT. Então, se a sua empresa é de OT e utiliza o Analyzer, você tem aqui o MITRE ATT&CK dedicado para ICS, que aí você consegue ver a cobertura que o Analyzer tem feito também para esse ambiente de OT. Voltando aqui para a parte de automation, eu comentei que você pode ter ferramentas para tomada de ação. E essa tomada de ação, ela vai acontecer através de playbooks. Então, no Analyzer, você pode ter playbooks. E aqui um exemplo, eu posso pegar aqui de quarentenar o endpoint através do FortiOS. E aí, se eu pegar aqui esse exemplo, é como a gente cria um playbook normalmente. Eu vou ter o trigger e eu vou ter as ações. E aí, essas ações eu posso adicionar mais coisas, eu posso editar, eu posso dizer para ele quais são as ações que ele vai tomar. Esse é um playbook out of the box, onde eu vou identificar que uma máquina ela tem um determinado MAC ou um client ID e ele vai quarentenar essa máquina através do FortiGate. Então, digamos que no scan que eu fiz ali no dia a dia, eu identifiquei que uma máquina está enviando ataques para a rede. Eu posso pedir para o FortiGate mandar um comando para isolar, para quarentenar aquela máquina. Outros casos aqui que você pode customizar, pegar a reputação de um IP, pegar a reputação de um domínio ou URL. Você pode ainda, baseado em um incidente, você vai lá no FortiClient, e aí por isso que eu falei que uma das formas de você saber o que está rodando de vulnerabilidade na máquina é tendo o FortiClient. Então eu posso pegar o FortiClient, ler as vulnerabilidades da máquina e trazer aqui para um incidente, porque se eu tenho uma máquina sofrendo uma tentativa de ataque de um Log4j, por exemplo, não significa que ela está vulnerável ao Log4j,
Mas se eu cruzar essa informação de eu tenho uma tentativa de ataque de Log4j e o scan de vulnerabilidade está dizendo que essa máquina é vulnerável ao Log4j, quando eu junto essas duas peças, eu tenho um problema grande. Então aí eu estou fazendo essa conexão, enriquecendo o incidente com uma lista de vulnerabilidades, dentre outras coisas que eu posso fazer aqui dentro desse ambiente. Então veja que os playbooks, como eu falei, ele pode ser automático ou customizável. Então você vê aqui que tem vários playbooks prontos. E aí, caso eu entenda que eu quero fazer um novo playbook, eu posso vir aqui, colocar um trigger de um evento específico, qualquer uma dessas condições, e aí, nesse caso, eu posso ir adicionando essa. Opa, eu posso ir adicionando componentes a esse playbook para que eu consiga, de fato, fazer essa ação. Então, outro. Outra convicção que eu quero que vocês saiam daqui desse webinar hoje é que você consegue tomar ações de resposta automática através do Analyzer. Você não precisa depender de um analista fazer a investigação, fazer a ação para poder bloquear alguma coisa. Dependendo dos sensores que você tem, essa parte de automation, ela funciona muito bem para tomar ação automática. Avançando um pouco mais aqui, já caminhando para o final, e aí se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa específica, podem colocar aí também nos comentários, nas perguntas, que eu mostro aqui para vocês. Mas um outro ponto importante aqui. Nessa parte de relatórios, você tem relatórios que são fantásticos assim para você ter visibilidade. Essa parte aqui, por exemplo, do Security Automation Report, você tem um relatório dedicado do Cyber Security Framework do NIST. Então, se você quer saber no seu ambiente como que está a questão de compliance com o Cyber Security Framework do NIST, você tem aqui ele pronto. Para o pessoal de OT, tem aqui um ISE 62443, também compliance. Você tem aqui o 853, que é o framework de risco do NIST também. Então veja que são relatórios que estão prontos para você utilizar. Eu comentei sobre a parte de Outbreak Alerts, que são os relatórios que a Fortinet fornece para o cliente, para que se acontecer um ataque crítico aí ao redor do mundo, você consiga pegar esse relatório, onde ele já vem com, com toda a parte de IOCs, então ele vai mostrar para a gente aqui o que foi identificado e você pode gerar um relatório para saber se aquilo está acontecendo no seu ambiente. Então, isso aqui é bem interessante. E por último aqui, deixa eu ver se eu acho esse relatório, que é esse 360, esse relatório de segurança, onde é um relatório pronto da Fortinet, lembrando que você pode também ter essa informação, você pode editar o seu próprio relatório, mas veja que ele é muito completo. Ele fala aqui, por exemplo, visibilidade e controle de aplicações, detecção e prevenção de ameaças, tentativa de vazamento de dados, proteção de endpoint. Então você tem um detalhe muito grande aqui de quais são as aplicações em risco, por categoria. Então, é um relatório bem interessante aí para vocês poderem gerar e utilizar no seu ambiente. Então, isso aqui são relatórios prontos que o Analyzer fornece para vocês. Por último, aqui, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês, meus tokens finalizaram aqui, mas você tem o Forte AI, que ele pode ser acessado por aqui, por esse ícone, que inclusive ele não está só no Analyze, ele está no CIEM, no SOA, no Manager, em outras ferramentas da Fortinet, onde você pode interagir através desse chatbot, perguntando para ele, aí nesse caso, o que está acontecendo ou como investigar aquele ambiente. Então, são alguns dos exemplos aí que você pode utilizar com o Analyzer. Bom, eu acho que
do que eu queria trazer aqui para vocês, que era a parte do XDR que o Fortinet, que o FortiAnalyzer consegue ter visibilidade, a integração com terceiros, que não é só Fortinet, a parte de automação, de CIEM e automação, você também tem isso aqui dentro do ambiente. A parte de relatoria, relatórios prontos que você pode aproveitar. Então, isso aqui é extremamente relevante também para vocês. Então, o Analyzer, como eu falei, assim como o Polvo lá naquela primeira, naquela primeira, no primeiro slide, o Analyzer ele é muito subestimado e é importante que vocês que estão aqui agora, que passaram a conhecer algumas dessas funcionalidades, que vocês também passem a utilizar o Analyzer da melhor maneira possível. Beleza? Eu acho que é isso. Marcelo, tem alguma dúvida, algum ponto aí que o pessoal tenha questionado? Voltei aqui. Cara, acho que é isso, Robson, que o pessoal, não sei se alguém tem alguma dúvida, querem tirar alguma dúvida, um ponto específico aí, tá? Só levantar a mão e a gente abre aqui para vocês, tá? Mas, Robson, acho que de a ideia aqui do webinar era exatamente essa aí que você trouxe, tá? Tá a mão na massa mesmo aí, tá? Até muito obrigado pela apresentação, assim, bem legal mesmo, tá? Tenho certeza que o pessoal vai sair daqui com uma visão muito mais clara, né, de como que o Forte Analyzer, e óbvio agora com o IA, e que vem mudando também, muda bastante o produto, aí transformar aí a parte de defesa do ambiente dos nossos clientes e parceiros aí, né? Pessoal, quem tiver alguma dúvida também, tá, eu já me coloco à disposição aqui. Pode falar ou com o time de vendas aí, os seus vendedores aí, e até me chamar pessoalmente aí, que a gente ajuda vocês aí, talvez fazer algum agendamento de uma apresentação um pouco mais específica para o ambiente de vocês, tá? Então, isso a gente consegue fazer algo mais personalizado também, tá bom? Robson, obrigado, cara, de novo, tá? Obrigado mesmo aí. Espero que a gente em breve tenha alguns projetos trabalhando junto aí, tá bom? Obrigado pelo Pessoal, convite mais uma vez, obrigado pelo tempo, pessoal, e estou à disposição. Até a próxima. legal. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí. Qualquer dúvida aí pode chamar, tá bom? Um abraço.